Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, vamos fazer a leitura da palavra. Epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Enquanto os irmãos encontram, também aqui quero externar a minha alegria também e poder congratular com todos os pais neste dia, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, pais, que Deus em Cristo abençoe toda a sua família, toda a sua prole, né? Todos que aqui estão são filhos, né? Talvez não sejam pais, mas todos nós somos filhos, né? Honre o seu pai, honre a sua mãe, que é sempre o que nós sabemos biblicamente que é o primeiro mandamento com promessa. Quer ter vida longa? Honre o teu pai, honre a tua mãe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, diz assim, a inerrante palavra do Senhor nosso Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda espécie do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Podeis vos assentar, meus queridos irmãos, diante deste texto, dessa carta, deste final de carta do capítulo 5, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, uma igreja, uma cidade que ainda existe na atual Grécia. O apóstolo Paulo, depois de discorrer sobre vários assuntos, a partir do capítulo 4, ele traz exortações, ele traz ensinamentos para uma vida que agrada a Deus. Traz também aqui no capítulo 4 uma exortação a respeito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo de número 5, ele fala também a respeito da necessidade de sermos vigilantes. E aqui nessas instruções finais, ele também nos traz palavra que aplica para a igreja aqui em Bom Despacho, porque primeiramente, o alvo da carta foi a igreja de Tessalônica, mas a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela se aplica a todas as gerações. A palavra de Deus, ela não fica antiquada. A palavra de Deus, ela não desatualiza. A palavra de Deus, ela é capaz de mudar a história do homem. Nesta primeira exortação, no versículo 16, Paulo diz: regozijai-vos sempre. Se tem algo que tem que ser característica do cristão, é a alegria de ser crente em Jesus. Eu, quando meditava nessa palavra, eu me lembrei do meu ponto de partida, da minha conversão, nos meus 23, 24 anos, ainda jovem, casado, né, cheio de tribulação, cheio de problema, mas quando eu levantei a minha mão cansada para o alto, para Jesus, e mantive-me firme e constante, conforme a palavra de Deus, não tem erro, irmão, não tem erro. O Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida dos nossos passos, o Senhor cuida das nossas finanças, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida da nossa saúde, porque aqui nós encontramos esperança. Regozijai-vos sempre. Seja um crente alegre, seja um crente feliz. Não quer dizer que ser crente, porque a gente deixa de beber, porque a gente deixa de fumar, porque a gente deixa de pecar, que devemos ser crentes iracundos, cara fechada. Não, meu irmão, deixa o brilho
do Espírito Santo brilhar na sua vida, na sua face. O que o crente não pode fazer é pecar contra o nosso Deus. Veja que talvez as circunstâncias nas nossas vidas podem nos deixar por algum momento tristes, cabisbaixos, desanimados, mas isso, irmãos, é da nossa natureza humana, mas isso tem que ser momentâneo na nossa vida. Toda vez que a tristeza bater, toda vez que a angústia bater, que a dificuldade bater, meus irmãos, nós temos promessa, nós temos palavra de Deus. Eu não sei, somente Deus conhece, esquadrinha o seu coração, conhece a sua vida, conhece o desafio que você está passando, os desafios dessa semana, financeiro, os seus desafios que você tem, os projetos que você tem para o seu futuro, para a sua família, para o seu filho. Eu não conheço, mas talvez isso te traga preocupação, te traga ansiedade, te traga medo, te traga tristeza. Mas recorra à palavra de Deus. A palavra de Deus para você é independente dessas circunstâncias. Deixe o Espírito Santo produzir alegria na sua vida, produzir esperança na sua vida. As dificuldades vêm, as dificuldades passam. O deserto vem, mas o deserto passa. Veja, meus queridos irmãos, que por isso que eu digo que a palavra de Deus ela é viva. Essa palavra foi escrita há quase 2000 anos para a igreja de Tessalônica. E é a mesma palavra que está sendo dirigida aos irmãos aqui em Bom Despacho no ano de 2020. E é uma palavra viva. É uma palavra que pode produzir, meu irmão, você pode sair daqui diferente da maneira que você entrou. Com olhos, meus irmãos, para o autor e consumador da nossa fé. Talvez você entrou aqui com seu coração angustiado, preocupado, entristecido, mas que o Espírito Santo produz alegria na sua vida. Exortação de versículo 17. Orai sem cessar. Não dá, meus queridos irmãos, para vencer as dificuldades que nós passamos nessa vida, nessa terra, sem falar com Deus. Orar é falar com Deus, é contar para Ele. Eu tive alguns dias atrás que o trabalho ele me trouxe umas responsabilidades maiores, um aumento de trabalho nesse período em que muitas das vezes as pessoas ficam desempregadas, passam por mais dificuldade. Na minha área, os trabalhos aumentam, pastor, porque os problemas em sociedade, eles aumentam, e também na nossa área também, acaba por aumentar o nosso trabalho. Mas eu estava, meus irmãos, com o corpo sentindo, né, os fatores externos atingindo o meu corpo, palpitação, coração acelerado, insônia. Aí de repente eu parei e falei assim, mas eu não contei para Deus, eu não contei para Ele o que eu estou passando. Irmão, foi uma oração. Foi uma oração que eu contei. Para que, Jesus, que eu estou preocupando com isso? Está na sua mão. Para que eu vou ficar ansioso? Preocupação, veja o sentido da palavra. Você se ocupa precocemente com aquilo que está no futuro. Por isso que é uma pré-ocupação. Você se ocupa a sua mente, você adoece o seu corpo com uma coisa que está lá na frente. Mas a gente não sabe nem do dia da manhã. A gente não sabe se Jesus vai voltar hoje. A Bíblia nos ensina, irmãos, então, toda vez que você ficar ansioso demais com o dia da manhã, com a semana que vem, com o boleto, com a faculdade, com o futuro, coloque seus pés no chão, faça uma oração e viva o hoje. E viva o agora. Agradeça o agora. Faça o que tiver que ser feito o de hoje. Deixa o dia para amanhã, para que isso não se ocupe. Ore, fale com Deus, coloque as suas preocupações na mão daquele que pode e tem solução para a sua vida, que tem solução para o seu problema. Não se desgaste.
falando para quem não vai resolver o seu problema, talvez para pessoas erradas, para pessoas pessimistas, que vão te desanimar. Mais ainda, não, orar, irmão, não precisa ser aquela oração, né, com aquelas palavras difíceis, né, é céu, altíssimo, não, Jesus nos ensinou como deve ser uma oração. A gente não chega diante de Deus de qualquer maneira. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina que quando a gente chega diante de Deus, primeiramente a gente já não vai sair pedindo tudo aquilo não, né? Já não vai fazendo os pedidos, que não sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes de você abrir a sua boca, Deus sabe o que você precisa. Então não se apresse a pedir não, exalte o teu Deus, glorifique o Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É uma oração de exaltação a Deus. É uma oração que nos ensina a exaltarmos ao Deus, a perdoar os nossos pecados, como nós perdoamos ou deveríamos perdoar o nosso irmão. Não deixe de orar no carro, lavando as vasilhas, no seu deitar, no seu caminhar. É importante que você ore sem cessar. Versículo 18: e em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem pessoa que só sabe reclamar. Olha o significado da palavra. A irmã do culto anterior falou que há uma diferença entre orar e clamar. Também há uma diferença em reclamar. Porque o reclamar é como se você estivesse reclamando, falando duas vezes. Ainda reclamar. Não seja um murmurador da circunstância. Não seja um murmurador, porque a murmuração pode ser uma pedra de tropeço para a sua vida, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta. Os problemas nascem para serem resolvidos. Eu sempre falo isso para os meus clientes, toda vez. Nossa, eu estou com uma coisa difícil. Não, mas o problema nasceu, foi para ser resolvido mesmo. Se as pessoas costumam dizer que só não tem solução para a morte. Mas eu quero te dizer que em Jesus até solução para a morte Ele tem. Porque Ele é o autor da vida. E Ele disse que aquele que morrer e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Deus, meus queridos irmãos, é o Deus que compraz de um coração agradecido, de alguém que tenha contentamento. O contentamento, meus irmãos, é a chave para você passar todas as circunstâncias da sua vida. Ser contente, dar graças a Deus. Tem muitas pessoas que ficam só olhando o que não tem, mas não agradecem o que Deus dá. Não agradecem o que Deus tem te dado. É importante que quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, quando ele menciona aquela frase clássica, daquele versículo que todo mundo conhece, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo diz essa frase, ele está concluindo após dizer que sabe passar necessidade, que sabe ter abundância, que sabe passar fome, mas também que sabe ter abundância. Ou seja, a circunstância para ele não era importante. E se for assim na sua vida, você também pode dizer que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não importa a circunstância, meu querido irmão. Não, eu vou servir a Deus é quando eu formar na faculdade. Não, eu vou servir a Deus é quando eu tiver um carro. Não, eu vou servir a Deus é quando eu casar. Não, eu vou servir a Deus é quando. Meu irmão, você tem que servir a Deus é agora, é hoje. Os dias são maus. Cada dia que você passa longe da presença de Deus é um dia de atraso das bênçãos que Deus tem para realizar na sua vida. Cada dia que você fica longe dos caminhos do Senhor, longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus, é um dia perdido, é um dia que não faz sentido na sua vida. Deus tem grandes. Se eu tivesse aceitado a Jesus quando eu tivesse os meus 15 anos, meus 10 anos,
o que Deus tem feito para mim, Ele poderia ter feito muito mais, porque eu perdi um tempo na minha história. Mas quando Deus, meus irmãos, quando o crente, quando a pessoa, movida pelo Espírito Santo de Deus, resolve novamente adentrar no caminho que leva à salvação, Deus trilha os passos deste homem e desta mulher. Por isso que a Bíblia fala para a gente não nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Existe um caminho. A Bíblia conta a história de um cego que estava à beira do caminho. Mas a beira do caminho não é lugar do crente. Não adianta estar à beira do caminho. Está pertinho, né? Está pertinho, está até na margem do caminho. O caminho está aqui, mas eu estou na beira do caminho. Não, meu querido irmão. Se você está se sentindo à beira do caminho, Jesus nesta noite te toma pela mão e te coloca no caminho dele. Te coloca no caminho que você não devia ter saído. No caminho que Ele quer que você ande. No caminho que Ele quer pegar na sua mão e trilhar e te mostrar todos os passos que você deve para que você tenha uma vida de vitória nessa terra. Em tudo dai graças. Seja contente por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade. Não extingais o Espírito. Veja, meus queridos irmãos, que nós vivemos dias em que parece que os pregadores, eles têm que fazer quase que malabarismo para produzir avivamento no seu público. Nós vemos púlpitos de igreja com luzes, com fumaça, com gelo. Meus irmãos, nós somos seres emocionais. Mas é o Espírito Santo, ele tem que sair de dentro de você. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que beber da água que Jesus oferece, rios de água viva fluirão de dentro de você. Este é o verdadeiro avivamento. Não é os fatores, porque pessoas se utilizam de mecanismos audiovisuais para tentar produzir avivamento na sua vida. Não, meus queridos irmãos. Este avivamento vai ser produzido quando você estiver de acordo com esta palavra aqui. Pastor Elvio falou agora de alguém que foi levado por um vento de doutrina. Veja, meu querido irmão, que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem da justiça, do juízo e da verdade. Se você está aqui neste templo, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Ninguém veio aqui à força, mas você, no seu dia, se arrumando na sua casa, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou prestar o meu culto de adoração a Deus. Eu preciso ouvir a sua voz, Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de um sinal. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de um milagre. Você veio no lugar certo. É na casa de Deus, aonde você encontra palavra que pode curar, que pode salvar, que pode libertar. Lá fora o mundo não oferece nada do que se pode comparar com a palavra de Deus. O pão da palavra de Deus. Não extingais o Espírito. Nós somos ainda, meus irmãos, crentes pentecostais, que acreditam no avivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós vivemos dias que por meninices, talvez de alguns, de neopentecostais, que escandalizam o Evangelho, as pessoas têm negligenciado e extinguido o Espírito Santo de muitos templos, de muitas igrejas. Que o Espírito Santo, meus irmãos, que é o nosso paracleto, que é o nosso consolador, aquele que te trouxe aqui, aquele que te orienta, que te fala ao seu pé do ouvido, quando você erra, quando você falha, quando te orienta a buscar a palavra, a buscar o perdão, a fazer ou deixar de fazer. Este é o Espírito Santo que está na sua vida. Não extinga o Espírito Santo na sua vida. Busque o avivamento na oração,
no Espírito Santo. Não é normal, meus irmãos, você vier para um culto e ficar aí uma geladeira. Não é nós aqui do púlpito, os pastores aqui, que vai levar o avivamento aí para a sua vida. É a palavra de Deus que vai produzir avivamento na sua vida. É a palavra de Deus que vai produzir avivamento, que vai te convencer do juízo, da verdade, das promessas, daquilo que Ele tem para a sua vida. E esta palavra produz uma alegria no seu coração e te faz adorar, te faz exaltar, te faz falar em línguas. Não extinga o Espírito Santo sobre a sua vida. Não entristeça o Espírito Santo que está sobre a sua vida. Não desprezes as profecias, examine tudo, retende o bem, abstenha-se de toda espécie de mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso é para que você, todas essas exortações, não vai dar tempo de falar em minutos sobre todas, mas a conclusão, todas essas exortações te levam a ser um crente irrepreensível, que não precisa ser repreendido, que não precisa de um puxão de orelha, que não precisa, não, você já sabe o caminho, você já sabe o caminho que você deve andar, e este Deus de paz vos santifique completamente, todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado. Veja, meu querido irmão, que nós somos um ser humano bem complexo, né? Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem no jardim do Éden para ser eterno, mas o pecado adentra o mundo e traz consigo a morte. É por isso que nós morremos, porque o pecado adentrou o mundo, porque o homem era para ser eterno desde o jardim do Éden. Mas esta morte, ela pode ser restaurada, ela é restaurada, ela é vencida pela morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que nós temos que nos santificar completamente. E nós, nesta complexidade de espírito, de alma e de corpo, nós devemos nos santificar e estarmos conservados, irrepreensíveis para o grande dia do Senhor. Então é por isso que você deve cuidar do seu corpo. Você deve cuidar da sua aparência. Você deve cuidar da sua saúde. Você deve se proteger com essas máscaras, para evitar contaminar, porque este corpo, ele é tão corruptível, irmão, que um simples vírus é capaz de tirar a sua vida. Nós somos homens finitos, temos corpos corruptíveis, mas o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele escreve aos coríntios para dizer a respeito da ressurreição, porque ele gasta um capítulo, porque havia em Coríntios pessoas que estavam duvidando da vida após a morte, que estavam questionando a respeito se havia ou não a ressurreição. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve, primeiramente ele diz no versículo 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes dos homens. E ele completa, dizendo sobre a volta de Jesus, que quando Jesus vier, este corpo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então poderemos dizer que tragada foi a morte na vitória. Este corpo será transformado. Este corpo que padece de doenças, que padece de dores de cabeça, de ansiedade, de tantos males, ele será transformado. A nossa alma, que é a sede das nossas emoções, que também muitas das vezes entristece, a sede das nossas emoções, das nossas alegrias, dos nossos medos, das nossas preocupações, muitas das vezes eles podem adoecer. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus ele cura o corpo, Deus ele cura a alma, Deus ele cura o seu espírito. Se coloque de pé em nome de Jesus. O nosso tempo
já está findado. Eu quero retornar a palavra ao nosso pastor presidente, pastor Elvio Gonçalves. Mas você que ouviu esta palavra, eu não posso, antes de passar o microfone ao pastor para estar orando, fazer aqui o apelo, você que adentrou a este templo e talvez está andando à beira do caminho, está perto, mas não está no caminho. A noite é agora, Jesus te chama para o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele quer que você seja um crente alegre, que você não extinga o Espírito Santo sobre a sua vida, que você não despreze as profecias que já foram ditas a teu respeito, que você examine tudo, que você retende o bem, que você se abstenha de toda espécie de mal, e este Deus de paz, Ele vai te santificar completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo será plenamente conservado para a vinda dEle. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma reconciliação, que quer entregar a sua vida para Jesus? A oportunidade está lançada. Não sou eu o autor do que eu preguei. Quem vai fazer tudo isso é Jesus Cristo. Somente Ele tem poder para fazer, como tem feito na minha vida, como tem feito durante todos estes anos que eu tenho servido a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. As promessas estão aqui. Elas são verdadeiras, elas são fiéis. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para entrar no caminho? Você que está se sentindo fora deste caminho, ou à beira deste caminho, que o Senhor te dê outra oportunidade. Se não tiver alguém em nosso meio, eu não posso garantir, Jesus pode voltar hoje, porque as oportunidades são assim na nossa vida, elas vêm e passam. Se você não estiver preparado, se você não estiver com coragem, com ânimo, com fé, com esperança, com desejo de mudança, eu creio, meus queridos irmãos, que somente pessoas não querem mudança quando ele está satisfeito com a vida que ele está vivendo. Você está satisfeito com a sua vida? É do jeitinho que Deus quer? É do jeitinho que você quer? É do jeitinho que você quer? Se você está feliz, você não precisa de mudança. Você não precisa, porque Jesus, Ele disse que Ele não veio para os sãos. Ele não veio para quem está curado. Ele não veio para quem está curado, mas Ele veio para quem quer perdão. Ele veio para os pecadores. Ele veio para os doentes, aqueles que precisam de milagre. É para esse que Jesus veio. Se não tem, que Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus. Palavra do céu para os nossos corações, querida igreja. Vinícius, bom te ver, filho. Deus abençoe. Terça-feira tem ensaio com a juventude aqui. Vem ensaiar, viu? Irmãos, os dizimistas desta noite, deste culto: Antônio Lisboa Soares, Adilson Romualdo, Marcilei Luiza, Igor Silva, Eliete Costa, Alencar Geraldo, José Braga, Thales César. E os contribuintes do DEPAME, que é Departamento de Missão Interna, o diácono José Braga. Vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus a sua bênção. Após a oração, a bênção apostólica, após a oração vai haver a bênção apostólica, e após a bênção apostólica os pais ficam quietinhos. Irmã Mércia, com este jeitinho dela, dedicada, ela fez uma coisa extraordinária. Ela deu álcool em gel para os pais de presente no primeiro culto. E ela vai dar também álcool em gel para os pais depois do culto. Sabe por quê, irmãos? Isso tem uma mensagem. Álcool em gel é para nossa proteção. Então, quando ela passar isso para a mão dos pais, as crianças estão dizendo: vocês estão sendo protegidos por Deus. Amém? Gostaram da ideia? Criatividade. Então ela vai estar passando após a bênção apostólica, os pais ficam quietinhos, em nome de Jesus. Só que eu queria cantar, irmãos, que a gente ainda tem um minutinho aqui ainda. Canta comigo assim: eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais.
Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te amar mais e mais. Eu quero te compreender, meu irmão. Eu quero te compreender. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te compreender. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver sem você. Eu vou para o céu com você, meu irmão. Eu vou para o céu com você. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu vou para o céu com você. Amém? Quarta-feira, vencendo a ansiedade pela fé, é o nosso tema aqui. Querido Deus, nós te glorificamos pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Te exaltamos porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sustentado a tua igreja. A tua provisão tem sido contínua sobre as nossas vidas. Tal como tu manifestaste a Israel como Jeová Jirê, o Deus provedor, assim tem sido o Senhor também com os fiéis. Assim também tem sido o Senhor com a tua igreja. Continua conosco, Pai, ajudando-nos a mantermos esta comunhão até o grande e esperado dia do arrebatamento da tua igreja. Sê conosco, nos dê uma semana próspera, abençoada, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Domingo é culto com a juventude, segundo culto.